Oi, boa noite. Escolhi falar sobre o modernismo em Goiás, apesar de não estar citado no texto da Catani, porém tenho muito interesse pelo estado porque eu nasci lá, então minha fala se baseia em três principais textos: Modernidade Periféricas, Projeções Críticas da Modernidade e Pinturas em Série do Ciron Franco. Então, a modernidade no geral não é simétrica ou simultânea, ela é múltipla. Enquanto acontecia a famosa Semana de Arte Moderna em 1922, na capital de São Paulo, por exemplo, Goiânia nem existia. A arte só chega no estado de Goiás com a proposta de criação de sua nova capital, em 1933, e com a sua efetivação em 1937, sendo essa transformação uma simbologia necessária para a arte moderna acontecer. A nova capital atraiu novos habitantes, pessoas buscando uma vida melhor, mas também artistas e pessoas com o propósito de se tornarem ricas. Desde a imigração de artistas, tinham tanto estrangeiros de estado quanto os de país, sendo ambos muito importantes na construção da arte moderna goiana. Segundo o chefe de serviço da imprensa do Ministério do Exterior, Dr. Renato de Almeida, entre aspas, eu devo saudar o ilustre interventor federal Pedro Ludovico, como um artista moderno, o criador de Goiânia, que oferece hoje a admiração do Brasil. Goiânia é uma obra de arte. Fecha as aspas. Nas palavras, então, do historiador e sociólogo Eliezer Cardoso de Oliveira, a cidade era entendida não apenas como um artefato urbano e social, mas também um artefato estético. Então temos o Frei Nazareno Confaloni, como o primeiro a atuar no local como modernista. O artista nasceu na Itália em 1917 e veio a Goiás em 1950. Sua primeira tarefa no estado foi pintar os 15 afrescos da Igreja do Rosário na cidade de Goiás, ou então como também é conhecida, Goiás Velho, antiga capital do estado. Entretanto, a obra chocou muito com os padrões locais. A população não gostou do trabalho e o artista foi até chamado de louco, aquele que pintava Cristos horríveis. Segundo a estudiosa Jaqueline Vigária, Confaloni incorporou elementos locais, como personagens negros, fazendo uma referência crítica à demolição da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, e a construção da nova igreja do Rosário, no estilo gótico, que destoa das tradições coloniais de Goiás. Já em 1951, Luiz Curado, Frei Confaloni e Gustav Ritter foram nomes importantes na criação da Escola Goiana de Belas Artes, ligada à Universidade Católica. De acordo com o texto Modernidade Periférica, Artistas em Trânsito, de Pedro Henrique Máximo Pereira, que cita a jornalista Marcela Aguiar Borella, entre 1952 a 1969, o Frei Confaloni ofereceu o curso de pintura segundo a estética do modernismo italiano, com a tendência figurativa. E entre 1956 a 1969, o artista D.J. Oliveira implementou sua experiência com ateliê coletivo, com uma pegada mais autodidata. E entre 1962 a 1975, a escola teve o artista Kleber Gouveia, trazendo as referências de Minas Gerais. Outro marco muito importante na construção artística de Goiânia foi em 1954, com o primeiro Congresso Nacional de Intelectuais. Segundo o Jornal Popular, foi o congresso que colocou Goiânia no mapa. E segundo Máximo Pereira, foi uma das mais importantes exposições de arte do estado, chegando a ser tão representativa para a sociedade goiana quanto a Semana de 22 foi para São Paulo. Os anos 60 e 70 foram fortemente marcados pela abertura de galeria e espaços expositivos. Então entra a questão da grande comercialização dessas obras. O artista Ciron Franco comenta em entrevista que apenas uma galeria em Goiânia, a Casa Grande Galeria de Artes, tinha a clareza de fazer exposições sem os trabalhos artísticos estarem à venda. O escritor goiano Brasigóis Felício, em tom irônico, comenta que os ricos de Goiânia decoravam suas novas casas com obras, e que era quase regra ter um Ciron na parede, mesmo que não se gostasse do trabalho. Isso se deu por conta da falta de crítica conceitual da época, como o próprio Ciron comenta em entrevista. Muitas das críticas eram feitas por outros artistas do mesmo circuito,
na base do gosto e não gosto. O artista então lamenta que, naquela época, as galerias não seguravam as obras. Não se pensava em montar livros e catálogos, especialmente de uma forma mais conceitual. Trarei agora o artista Cyril Franco, que é um bom exemplo como resultado de todos os dados que apresentei até o momento. O artista nasceu na antiga capital, no ano de 1947, mas ainda enquanto bebê foi morar na nova capital. Na tese de mestrado da Joselina Frazão, Cyril Franco, Pinturas em Série, é citado que aos 12 anos, Cyril enviou seus desenhos à Universidade Católica de Goiás, sem mencionar a sua idade. A universidade, surpresa ao descobrir a idade do artista, pediu para que ele executasse um desenho ao vivo, sendo assim aprovado a frequentar o ateliê livre como ouvinte, participando de aulas de anatomia e pintura. Frequentou o local até os seus 17 anos, conhecendo assim os artistas e professores Frei Confalone, DJ Oliveira e Kleber Gouveia. Ainda segundo a tese, nos anos 60, ele já estava pintando paisagens e retratos da elite goiana, especialmente para criar uma renda financeira. No final da década, ele pintava quadros que sugeriam o surrealismo, como, por exemplo, no quadro A Era das Máquinas, de 1968. Ele então monta sua primeira exposição individual e, alguns anos depois, vai até São Paulo em busca de aprimoramentos. Conhece lá artistas ligados ao surrealismo. Após 1972, depois de expor 42 pinturas no Rio de Janeiro, o artista começa a ter produções críticas sobre o seu trabalho. Joselina Frazão então diz: Cyril ficou conhecido pelo seu universo sombrio, de baixas tonalidades e figuras disformes. A produção deste período foi apontada pela crítica de fantástica, mas não há no artista nenhum comprometimento com esses movimentos. O seu verdadeiro compromisso será com a pintura e a figura. Mesmo nos trabalhos mais recentes, começo dos anos 2000, quando aproxima-se de uma linguagem abstrata, é possível perceber sua essência figurativa. Já na década de 80, Cyril encontra-se trabalhando de forma livremente, experimentando materiais e meios de expressão, passando a trabalhar também com esculturas, instalações e intervenções. Então foi no mesmo ano do acidente radioativo, o maior do mundo fora de uma usina nuclear, em 1987, que Cyril Franco criou a série Goiânia Rua 57, ou como ficou conhecida, Césio. Anteriormente ao acontecimento, as obras do artista já tinham caráter de crítica e denúncia, e não seria diferente nesse momento. Ele se comoveu ainda mais por ter morado tanto tempo na Rua 74, bem próxima da do acidente. Então ele passou a frequentar o local, criou obras a favor das vítimas, fez 300 máscaras para um protesto e participou de várias manifestações. No total, foram contaminados 244 pessoas. E ele diz que assim que soube do acidente, ele não parava de desenhar, para extravasar o que sentia e o que via. Segundo o artista, os desenhos se tornaram uma espécie de reportagem visual, com caráter mais descritivo. Então, minha pesquisa é essa. Muito obrigada pela atenção.